Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos pegar uma única palavra, que é quase um trava-línguas, veterotestamentário. E vamos usar essa palavra como uma chave para abrir uma biblioteca inteira, uma das mais antigas do mundo. A gente está se baseando num artigo teológico bem claro que recebemos, e a nossa missão aqui é transformar uma lista de 39 livros, que parece gigante, sabe? Transformar isso num mapa. Um mapa que seja fácil de navegar. A ideia não é só listar, é entender a arquitetura por trás de tudo. É uma ótima forma de olhar para isso. É como ter a planta baixa de uma catedral. Você pode até admirar por fora, mas é só quando você entende a estrutura, onde fica cada parte, o altar, a nave, aí sim você entende o propósito de tudo. E o Antigo Testamento é bem assim. É uma coleção super organizada, com seções, cada uma com sua função, seu estilo. Vai desde a lei fundamental de uma nação até a poesia mais íntima, mais questionadora. Perfeito. Então vamos começar pela porta de entrada, que é a própria palavra. Veterotestamentário. O material que a gente analisou explica que esse é o termo técnico, né? O termo teológico para tudo que pertence ao Antigo Testamento. Pelo menos os 39 livros da Bíblia protestante. E a origem da palavra já conta uma história. Vem do latim vetus, Que é velho. isso, velho, e testamento, que é testamento ou aliança. Então, literalmente significa do Velho Testamento. E a raiz vai ainda mais fundo, que eu acho fascinante. A fonte até menciona que vem do proto-indo-europeu vetus, que significa ano ou velho, e deu, que tem a ver com testemunha. Então, lá no fundo, a palavra tem essa ideia de uma antiga testemunha. Não é só algo velho. É algo que testemunhou o começo e continua dando seu testemunho. Antiga testemunha, nossa, isso é muito mais forte do que só velho. Mas essa escolha, né, chamar de antigo ou velho já implica uma coisa, não é? Se existe um velho... Exato. É porque se pressupõe que exista um novo. Certo. E aí está um ponto fundamental, a linguagem nunca é neutra. No momento em que você chama esse conjunto de textos de Antigo Testamento, você já está posicionando ele dentro de uma narrativa cristã maior, que o vê como a primeira parte de uma história de 2 atos, sabe? Ele é a fundação, a promessa, que se cumpre no Novo Testamento. Então, o nome já é em si uma interpretação. Para o judaísmo, por exemplo, esses mesmos livros não são o Antigo Testamento, são o Tanakh, a escritura completa. Entendi. O nome já define a lente com que a gente olha. Certo. Agora vamos entrar nessa biblioteca. O artigo dá um mapa muito bom, dividindo esses 39 livros em 4 grandes seções. 4 alas bem diferentes. São o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Só essa organização já ajuda a botar ordem na casa. Com certeza. E o mais interessante é que essa ordem não é aleatória. Ela conta uma história sobre o que os antigos compiladores achavam mais importante. Faz todo sentido. A fundação vem primeiro. E a fundação aqui é o Pentateuco, também chamado de Torá, em hebraico, ou simplesmente a Lei. São os 5 primeiros livros que muita gente conhece: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui está a base de tudo: a criação, os patriarcas, a libertação do Egito e, claro, as leis que deveriam governar essa nação. E o fluxo narrativo dentro desses 5 livros é incrível. Gênesis é a grande abertura, o prólogo cósmico que explica de onde viemos. Êxodo é a ação principal, o evento que forja a identidade do povo. A libertação é a história que eles vão contar para sempre. E Levítico, que muitas vezes é o livro onde o pessoal desiste na primeira leitura. Ah, confesso que já aconteceu comigo. É uma lista bem densa de regras. E é mesmo, mas pensa nele como a constituição dessa nova nação. Depois de serem libertos, a pergunta é: e agora? Como a gente vai viver? Como vamos ser diferente dos egípcios? Levítico é a resposta. É o manual de instruções para construir uma sociedade justa e santa, desde o que comer até como resolver disputas. Entendi. Então, Gênesis a origem, Êxodo é a libertação, Levítico é o manual de regras. Mas e Números e Deuteronômio?
Se a lei já foi dada, por que precisa desses dois? Parece que a história podia pular direto para a chegada na Terra Prometida. Ótima pergunta. Números é a jornada. É a parte da história que mostra que a liberdade é complicada. É tipo um reality show da travessia no deserto. 40 anos de erros, reclamações, aprendizado. Mostra que ter a lei não significa que as pessoas vão seguir perfeitamente. É a parte dolorosamente humana da história. E Deuteronômio é como um grande discurso de despedida do Moisés. Ele reúne a nova geração, que não viveu a escravidão, e fala: olha, aqui está tudo o que aprendemos. Não esqueçam quem vocês são. Ele está passando o bastão. Juntos, esses 5 livros não só contam uma história, eles criam uma identidade. Uau! Vendo assim, a estrutura faz muito mais sentido. E uma vez que essa identidade e essa lei estão estabelecidas, o passo lógico seguinte seria contar a história desse povo tentando viver isso na prática. É aí que entra a segunda ala da biblioteca, imagino eu? Perfeitamente colocado. É exatamente para isso que servem os livros históricos. São 12 livros que pegam o bastão de onde o Pentateuco parou e narram a saga da nação de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio na Babilônia e um tímido retorno. E aqui a variedade de histórias é enorme. O material menciona Josué, com as batalhas pela conquista, Juízes, que descreve um período meio anárquico, sabe? Com os ciclos de crise e libertação. E depois vem os livros de Samuel, Reis, Crônicas, que são as grandes crônicas da monarquia, com Saul, Davi, Salomão. Mas o que sempre me chama a atenção é como, no meio de toda essa história de guerra e política, a Bíblia coloca um livro como Ruth. Sim, Ruth é uma joia. E a posição dele ali é genial. No meio de crônicas épicas sobre exércitos e reinos, a narrativa para e foca numa história super pessoal e íntima, de uma estrangeira, uma viúva. É a Bíblia dizendo que a grande história não acontece só com reis e profetas. Acontece também através de atos de lealdade e coragem de pessoas comuns. E no fim, essa mulher estrangeira se torna bisavó do maior rei de Israel, o rei Davi. Isso mostra que toda história importa. Mas uma coisa que a fonte destaca bem é que a gente não deve ler esses livros como um livro de história moderno, certo? Eles têm um propósito diferente. Exatamente. Embora tenham informações históricas, o objetivo principal não é ser um registro neutro dos fatos. É uma história teológica. Cada evento, uma vitória, uma seca, uma invasão, tudo é interpretado através da lente da aliança. O sucesso da nação está ligado à fidelidade a Deus, o fracasso à infidelidade. A história é contada para ensinar uma lição. Ok, então já passamos pela fundação da lei e pela crônica da nação. Isso cobre a vida pública, digamos assim. A próxima sessão, a dos livros poéticos, parece mergulhar na vida interior, na experiência humana. É a alma dessa biblioteca. Sem dúvida. Se os livros históricos são sobre o que o povo fez, os poéticos são sobre o que eles sentiram e pensaram enquanto viviam tudo aquilo. São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E o nosso material aponta um contraste fascinante aqui entre Provérbios e Eclesiastes. Os dois são atribuídos a Salomão, mas parece que vêm de lugares completamente diferentes. Provérbios é cheio de conselhos práticos, do tipo, faça isso e a vida vai dar certo. É otimista. Já Eclesiastes... É outra história. Completamente. E esse contraste sempre me pareceu muito honesto. É como ouvir o mesmo homem, Salomão, dando conselhos na juventude, cheio de certeza. Seja sábio, trabalhe duro, seja justo e tudo vai ficar bem. E depois ouvir esse mesmo homem, na velhice, olhando para trás e dizendo, quer saber, é tudo um pouco mais complicado. Vi justos sofrerem e ímpios prosperarem. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A Bíblia incluir essas duas vozes, a da certeza e a da dúvida, lado a lado, é de uma profundidade incrível. E os outros livros dessa seção também exploram extremos. Jó, por exemplo, não é uma leitura fácil. De jeito nenhum. Jó é talvez o questionamento mais radical da justiça divina em toda a literatura.
Pega um homem bom que perde tudo e o coloca num debate com Deus sobre o porquê do sofrimento. Não dá respostas fáceis. Já Salmos é como se fosse o diário emocional de Israel. Tem de tudo ali, da alegria mais pura à raiva, à depressão, ao grito desesperado por socorro. É um livro que dá permissão para sentir tudo. E Cântico dos Cânticos, para surpresa de muitos, é uma celebração poética do amor romântico, da paixão. O que nos leva ao último e maior ala da biblioteca, os livros proféticos. São 18. A fonte dá uma divisão prática entre profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores de Oséias a Malaquias. E já esclarece que maior e menor é só sobre o tamanho do livro, né? Não a importância. Uma distinção fundamental. O livro de Obadias tem um capítulo, mas a mensagem era tão vital quanto as centenas de páginas de Jeremias. Uma dúvida que acho que muita gente tem. Quando a gente pensa em profeta, a gente pensa em alguém que prevê o futuro. Era esse o papel principal deles? Essa é uma ideia popular, mas um pouco equivocada. Prever o futuro era parte do que eles faziam, mas não era o centro. A função principal de um profeta era falar a verdade de Deus para o presente deles. Eles eram a consciência crítica de Israel. Eles não falavam no vácuo. As mensagens deles estavam diretamente ligadas aos eventos que a gente lê nos livros históricos. Então eles eram mais como comentaristas sociais e políticos do que videntes. Exatamente. Imagina o Jeremias andando pelas ruas de Jerusalém, gritando para os reis e para o povo que a corrupção e a injustiça social levariam a nação ao desastre, e sendo ignorado, perseguido por isso. Ele era a voz da verdade inconveniente. Ou pense em Amós, um pastor que vai até a capital e denuncia os ricos que vendem o necessitado por um par de sandálias. Eles eram os defensores dos pobres, os críticos da religião hipócrita. Eles interpretavam os acontecimentos em tempo real. Isso conecta tudo de uma forma muito poderosa. A história acontece, a poesia reflete e a profecia interpreta e desafia. Depois de mapear toda essa estrutura, vamos voltar para a palavra do início. Quem hoje em dia usa o termo veterotestamentário? A fonte divide o uso em 3 contextos, o que eu achei bem útil. Sim, o contexto é tudo. Bíblico, sermões, é o jargão técnico do meio. O segundo é o acadêmico secular. Um historiador ou um arqueólogo pode falar de fontes veterotestamentárias para estudar o antigo Israel. Do mesmo jeito que usaria hieróglifos egípcios, tratando o texto como um documento histórico, sem necessariamente acreditar a dimensão espiritual. Nesse caso, ele é uma fonte primária, um objeto de estudo. A epopeia de Gilgamesh e o livro de Gênesis são analisados com as mesmas ferramentas críticas, sabe? Buscando entender a civilização que os produziu. Exato. E o terceiro contexto, que o artigo diz ser mais raro, é o cultural. Alguém falando de temas veterotestamentários na pintura renascentista, por exemplo. E essa distinção é vital, porque o mesmo texto pode ser lido como palavra de Deus, como registro histórico ou como patrimônio da humanidade. A lente que você usa, religiosa, acadêmico-cultural, muda completamente as perguntas que você faz ao texto e as respostas que você encontra nele. Recapitulando nossa jornada, então. A gente partiu de um termo técnico e, com a ajuda do nosso material, mapeamos uma biblioteca inteira. Vimos que a organização em 4 partes, lei, história, poesia e profecia, não é só uma convenção. É uma forma de contar uma história maior sobre a identidade e a experiência de um povo. Exato. E o que surge daí é um retrato de uma fé que não é monolítica, sabe? É uma fé que argumenta consigo mesma, que abriga a certeza de Provérbios e a dúvida de Eclesiastes, que registra tanto as grandes vitórias militares quanto as pequenas gentilezas de uma estrangeira. É uma antologia compilada ao longo de séculos com uma diversidade impressionante de vozes. E o que fica para a gente pensar, depois de tudo isso? Fica uma ideia que mexe um pouco com essa organização que a gente acabou de entender. Nós, e a própria Bíblia, organizamos os livros por tipo para facilitar. História com história, profecia com profecia. Mas, na realidade, muitos desses livros foram escritos ao mesmo tempo. Isso levanta uma questão interessante.
como a nossa percepção de um rei descrito no livro de Reis mudaria se, ao mesmo tempo, a gente lesse um salmo escrito durante o reinado dele, expressando a angústia do povo, e uma profecia de Isaías criticando duramente as políticas dele. A história deixaria de ser uma linha reta para se tornar uma conversa em 3 dimensões, rica e muitas vezes tensa, entre o cronista oficial, o poeta e o crítico social, todos falando do mesmo momento. O que acontece quando a gente coloca o historiador, o poeta e o profeta na mesma sala para debater os eventos do dia? A resposta pode ser um entendimento muito mais profundo daquele mundo.